Vamos lá. Esse vídeo aqui é para estar explicando a formação da imagem do espelho esférico, tá bom? Lembrando que o espelho esférico tem duas faces. A face côncava, que é essa daqui que a gente está utilizando, e a parte convexa, que seria a oposta, que seria essa daqui, ó, certo? Para você diferenciar, só olha para esses dentes aqui do espelho. O lado oposto aos dentes é o lado que você vai estar utilizando, certo? Então, como ele está desse lado aqui, esses dentes, ele indica o lado do plano virtual. Então, o outro lado vai ser o plano real que a gente vai estar utilizando. O plano real é onde o objeto vai ser colocado. Então, vamos aqui para as características que a gente tem que saber do espelho esférico. Como a gente está utilizando a parte côncava, ou poderia ser a convexa, não importa, mas ele vai ter esses três pontos principais. É o centro, o foco e o vértice, tá certo? Esse centro de curvatura é como se fosse do próprio círculo completo do espelho esférico, tá certo? E ele representa lá o centro de curvatura. Esse foco é um espaço que ele fica entre o centro de curvatura e esse último ponto aqui, que deve ser situado aqui bem nesse ponto aqui do espelho, que é o vértice. Então o foco fica entre esses dois pontos, na mesma distância, bem no meio. E o último ponto é esse que eu acabei de citar, né, que é o vértice, que fica exatamente tocando aqui no espelho, ou seja, vértice do espelho, ok? E se vocês prestarem atenção, esses três pontos estão em cima de uma reta, ou como a gente costuma falar, essa reta é chamada de eixo principal. Então, a formação da imagem vai se caracterizar a partir de todas essas informações que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Para iniciar a formação da imagem, a gente tem que considerar o seguinte, que o objeto ele pode ser colocado na parte côncava dos seguintes pontos. Antes do centro de curvatura, ou pode ser dito também depois, ou à esquerda do centro de curvatura, é onde o objeto se localiza aqui agora. O objeto também pode ser colocado aqui, que é em cima do centro de curvatura. Ele também pode ser colocado aqui, que é entre o centro e o foco. Ele também pode ser colocado aqui no foco, ou ele também pode ser colocado aqui entre o foco e o vértice. Em cada um desses pontos, a formação da imagem ele vai produzir uma característica diferente, que a gente vai ver a primeira agora, que é quando o objeto for colocado antes do centro de curvatura ou à esquerda do centro de curvatura, como é dito. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, a gente vai fazer dois feixes de luz, ou duas retas de luz, sempre saindo aqui da altura, mas preste atenção na trajetória que eles irão fazer. O primeiro feixe, saindo aqui da altura, ele vai paralelo ao eixo principal, ó, ou seja, ele não toca no eixo principal, ele vai retinho aqui, deixa eu tentar colocar pronto. Ele foi aqui paralelo ao eixo principal, ou seja, em linha reta, tocou no espelho, e toda luz que toca no espelho ele vai ser refletida. E lá no conceito de particularidades dos feixes de luz, né, no espelho, tanto côncavo como convexo, todo feixe de luz que vai paralelo, ele vai voltar bem em cima do foco. Vou tentar colocar aqui bem em cima do foco e pronto. Então é isso que acontece. O primeiro feixe de luz sempre vai fazer isso, ele vai paralelo e vai voltar no foco. O segundo feixe de luz, vou até mudar aqui a corzinha, vou colocar verde. O segundo feixe de luz, ele vai fazer o caminho oposto. Como assim? Lembra que o primeiro ele foi paralelo e voltou no foco? Agora, o nosso segundo raio, ele vai, deixa eu só colocar aqui, ele vai no foco. Ele vai tocar aqui no foco e aqui, pronto, e vai voltar paralelo, ou seja, ele toca, vai passar no foco, bater no espelho, vai ser refletido, voltando paralelo. Deixa eu tentar colocar do jeito, tá aqui. Observe que ele fez um cruzamento exatamente aqui, nesse ponto. E onde ele se cruza é onde vai ter a projeção da imagem. E uma observação bem interessante. Se esses feixes de luz se cruzarem aqui abaixo do eixo principal, a imagem ela vai ficar de cabeça para baixo, ou como a gente costuma dizer, ela vai ficar invertida. E se ele se cruzasse aqui em cima do eixo principal, a imagem iria ficar em pé, ou como também é dito, ele iria ficar direita, certo? Então, como ele cruzou exatamente aqui, então a gente vai fazer a projeção da nossa imagem aqui.
como é uma seta, né, apontando para cima, então aqui a gente vai virar ela de cabeça para baixo, ou seja, a gente vai fazer uma seta, só que essa seta vai ficar de cabeça para baixo. Vou colocar aqui, ok. Então, vou fazer aqui a nossa seta, deixa eu ver, bem aqui assim. E pronto. Daqui a gente então vai para as nossas características, tá certo? Vou colocar aqui. Opa, acho que eu botei demais o zoom. Pronto, a gente vai para as nossas características, que é só observando o que a gente obteve aqui da imagem. A primeira característica é falar em qual plano a imagem vai estar ficando. Lembrando que aqui a gente tem um plano real e um plano virtual. Então, se você prestar atenção, a imagem ficou do lado desse plano. E outra pergunta que sempre fazem: como é que a gente vai separar o plano? O plano é dividido exatamente aqui no espelho, ó. Então, do lado de cá, que é o oposto aos dentes, ficou o plano real. Do lado que está os dentes aqui do espelho é o plano virtual. Então, se você prestar atenção, a imagem que a gente tem aqui da seta, ela foi projetada no plano real. Então, a primeira característica que a gente tem aí é que essa imagem ela vai ser real. A segunda característica está relacionada ao tamanho do objeto, se ele vai ser maior ou menor. Se você prestar atenção, ó, a imagem, dá para perceber que a imagem é menor que o objeto, pouca coisa, mas é. Então, a gente pode dizer, a segunda característica, que ela vai ser menor. Quais são as outras características que ele também pode apresentar em relação ao tamanho? Ele pode ser menor, né, como tem essa daí, ela pode ser igual ou ela pode ser maior. Em relação ao plano, eu também até falei, né, que a imagem pode ser tanto real ou virtual. Vamos lá para a terceira e última característica. A terceira e última característica é dizer se a imagem vai ficar direita ou invertida. Lembrando que direita é como se ela estivesse em pé e invertida é como se ela tivesse ficado de cabeça para baixo. Eu até expliquei que como os feixes de luz se cruzaram aqui embaixo, isso quer dizer que a imagem vai ficar de cabeça para baixo. Ou seja, a gente fala que a imagem vai ficar invertida. Então, essa é a nossa primeira característica da imagem, no ponto que ele é colocado aqui antes do centro de curvatura. Ele também pode estar em cima do centro, entre o centro-foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. E como é que a gente vai fazer do outro? Sempre seguindo esses mesmos passos. Primeiramente, o feixe de luz vai paralelo, volta no foco. Depois, o segundo raio vai no foco e volta paralelo. Onde o feixe de luz se cruzar, é onde vai ser projetado a imagem. Beleza? É isso. Então, depois eu tento explicar os outros pontos. Beleza? Isso aqui é só um teste para ver se essa explicação aqui ficou boa. Um abraço.